Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. No encontro de hoje, nós gostaríamos de abordar a lei de adoração, a interconexão das religiões e qual a relação de Jesus com todas elas. O objetivo desse tema é nos conscientizarmos sobre como a doutrina espírita encara as diferenças no campo religioso e qual sua postura. Analisando as leis naturais reveladas pelos espíritos sob a égide do Espírito de Verdade, na codificação de Kardec, encontramos a lei de adoração, isto é, uma regra de caráter moral que rege a nossa existência corporal e espiritual, nossa relação para com o mundo e para com Deus. E essa lei de adoração diz respeito a um dever que nos ensina como e por que devemos agir, ou em outros termos, nos espiritualizar. A adoração é muito mais do que uma religião. É um estado de consciência, de humildade e de espiritualidade que nos conduz a um caminho de felicidade e a Deus. Desde cedo nós somos inclinados e influenciados a viver exclusivamente uma vida física que objetiva satisfazer interesses do ego, sensualidade, influência, poder, riqueza material. Mas, geralmente, após a aquisição dessas conquistas, o ser fisiológico, isto é, aquele ser que só busca satisfazer os interesses sensuais, os interesses do ego, sente um vazio existencial. E o espírito Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo, aborda esse sentimento frustrante do ser nos seguintes termos, abre aspas: mais necessidade fisiológica do que expressão de realização afetiva, quando não lograva a completude, experimentava o vazio existencial, que se fazia acompanhar pela falta de outros objetivos existenciais. Lentamente, nesse estado emocional, perdia a própria identidade, mergulhando em aparências que pudessem agradar aos outros em detrimento da sua própria realização. Vitimado em si mesmo, o indivíduo que perdeu contato com o self exaure-se no ego exigente e pouco gratificante, preocupando-se em ser espelho que reflete outras pessoas, suas opiniões, seus aplausos, suas desmedidas ambições. Esse vazio existencial, de certo modo, também se deriva do tédio, da repetição de experiências que não se renovam, da quase indiferença pelas demais criaturas, sugerindo inutilidade pessoal. Eis porque a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser humano, tornam-se referências que se convertem em estímulos para não se perder o significado psicológico interior. Fecha aspas. No trecho que acabamos de citar, quando o espírito Joana de Ângeles diz que o indivíduo perdeu o contato com o self, podemos compreender que o indivíduo perdeu o contato com o seu ser profundo, isto é, com a sua alma, prestigiando apenas os interesses do ego, que se convertem em egoísmo, orgulho e vaidade. E uma das terapêuticas propostas pela mentora é a fé religiosa, que pressupõe uma relação da criatura com Deus e, consequentemente, com outros. Essa fé religiosa é muito mais do que uma crença, mas sim um sentimento alimentado pela razão, que nos desperta a consciência para a humildade, para o amor, ou, em outras palavras,
para a nossa espiritualização. Toda criatura é essencialmente religiosa. E vamos recorrer novamente a Joana de Ângeles, que aborda a fé no livro Triunfo Pessoal da seguinte forma, abre aspas, o ser humano é um animal essencialmente religioso em razão da sua procedência. Mesmo nos hábitos mais modestos, assim como nos convencionais, encontram-se os atavismos da religiosidade que lhe é inata. Quando alguém diz bom dia, ou durma bem, ou seja feliz, etc., imagens arquetípicas predominantes em a sua natureza interna exteriorizam a sua procedência espiritual, o seu sentido religioso ou existencial, mediante uma formulação rica de desejos saudáveis. Igualmente, quando pragueja ou recalcitra, amaldiçoando ou blasfemando, repete imagens do mesmo tipo, no sentido oposto, que se lhe encontram no inconsciente pessoal, remanescentes da vigência religiosa que lhe é ancestral e predominante. Toda a história cultural do ser humano está fundamentada nos mitos, nas crenças, nas heranças pretéritas do processo evolutivo. Fecha aspas. Bom, essa introdução que acabamos de fazer sobre religiosidade nos remete ao Livro dos Espíritos sobre a lei de adoração. A partir da questão 649 e seguintes, os Espíritos esclarecem que a adoração é a elevação do pensamento a Deus presente em todos os povos, ainda que sob formas diferentes, pois temos um sentimento inato que conduz o homem, uma vez despertada a consciência de sua fraqueza, a se curvar diante daquele que o pode proteger. Afirmam também que não houve povos desprovidos desse sentimento, pois todos compreenderam que há acima deles um ser supremo. Pois bem, se a adoração é um sentimento inato ao ser humano, como devemos considerar o conceito de religião? Bom, sobre essa pergunta, recorremos ao Espírito Emmanuel, que nos ajuda a esclarecer no livro O Consolador. O mentor nos diz que a religião é um sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor. Na questão 292 do livro Consolador, encontramos a seguinte lição, abre aspas, religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé pudesse ter fronteiras, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação, têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Fecha aspas. Triste realidade da humanidade. As desavenças e guerras religiosas foram tantas e continuam atuais pelo mundo em razão do desejo insano de dominação. Em vez de promoverem a paz, os homens usaram a religião para legitimar suas lutas fratricidas, levando muitas vezes o nome de Deus ou de seus atributos para legitimar suas ambições, como por exemplo a Inquisição Católica, cujo estandarte era misericórdia e justiça. E perguntamos, será que a religião é a causa de tantos males e dissensões entre os homens? Podemos considerar que não, certamente que não, porque é o próprio homem cuja alma está doente,
egocêntrico e ególatra que causa esses conflitos, essas batalhas, essas guerras, essas dissensões. Kardec nos esclarece que todas as religiões tiveram uma função reveladora da verdade divina e todas elas nos preparavam à espiritualização do ser, instilando germes de progresso que germinariam no tempo certo e propício. Vejamos o seguinte trecho do livro A Gênese de Kardec. Abre aspas. No sentido especial de fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por si mesmo, que não pode descobrir por meio de seus sentidos e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Todas as religiões tiveram os seus reveladores, embora estivessem longe de haver conhecido toda a verdade, tiveram a sua razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Malgrado os erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos, e por isso mesmo, semeados os germens do progresso que mais tarde deveriam desabrochar, ou desabrocharão um dia ao sol do cristianismo. É, pois, erradamente que se lhes lança anátemas em nome da ortodoxia, porque um dia irá no qual todas essas crenças tão diferentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre o mesmo princípio fundamental, isto é, Deus e a mortalidade da alma, se fundirão em uma grande e vasta unidade, quando a razão houver triunfado sobre os preconceitos, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas. O objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões, está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que dele fazem um Deus vingativo e cruel creem honrá-lo por atos de crueldade, pelas fogueiras e pelas torturas. As que dele fazem um Deus parcial e ciumento são intolerantes. São mais ou menos meticulosas na forma, segundo o creem mais ou menos corrompido pelas fraquezas e mesquinharias humanas. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribuiu à divindade. Como um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação. E dizer: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e todos os profetas, e não há outra. Fecha aspas. A par disso, podemos considerar que as religiões prepararam e ainda preparam a humanidade para a verdadeira adoração a Deus, a que se expressará de uma forma sublime, em amor e caridade, em que cada criatura verdadeiramente adorará a Deus em espírito e em verdade, dispensando qualquer templo físico. Sim, porque o templo seremos nós mesmos. E qual a relação dessas diversas religiões com Cristo? O Espírito Emmanuel nos esclarece que todas as religiões advindas antes do Cristo também tinham por missão a preparação da mentalidade para a sua vinda. Na questão 293 do livro O Consolador, ele assim nos diz, abre aspas, todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de
todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Fecha aspas. Atentemos a esse detalhe esclarecedor. O cristianismo é a síntese de todos os sistemas religiosos mais antigos. E essa afirmação faz todo sentido, porque as revelações divinas ocorreram progressivamente. Uma não anulou a outra, mas apenas a completou ou a plenificou. É por isso que Jesus disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. E Emmanuel também nos descreve no livro A Caminho da Luz as religiões da antiguidade que tiveram ascendência de Jesus. Vejamos o seguinte trecho, abre aspas. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. E muitos deles tão bem se houveram no cumprimento de seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manava Dharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda, e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu seus instrutores, como se fosse ele mesmo, Jesus, chegando das resplandecências de sua glória divina. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e possibilidades na senda das revelações espirituais. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. Fecha aspas. E assim podemos concluir que a doutrina espírita nos ensina a respeitar e a considerar todas as religiões como pérolas unidas pelo mesmo fio condutor, pelo mesmo colar, que é Deus, sendo que cada uma traz a luz inspirada pelo Divino Mestre. Nós, os espíritas, não pretendemos ser adeptos de uma religião predominante e menosprezar as demais. Todas essas religiões têm uma razão de ser, têm uma função e foram permitidas por Deus. Seria uma pretensão equivocada crermos que somente a nossa expressão de fé seja melhor, o único caminho de espiritualização do ser. Sim, porque é pelo amor e pela caridade que expressaremos quem somos e seremos reconhecidos como os cristãos. Com essas palavras terminamos a palestra, agradecendo aos ouvintes a oportunidade de reflexão, que possamos assimilar essas palavras, esses ensinamentos da espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus.